Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês estejam muito bem, com a graça de Deus Pai, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo do Santo Espírito. Nós estamos fazendo uma exposição, você que tem acompanhado o canal aí, na Bíblia Sagrada e nas ramificações teológicas, bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas. E nós estamos numa sequência construindo as exposições que contemplam os 27 livros do Novo Testamento, né, de Mateus a Apocalipse. Então a gente vem construindo com calma, fazendo as exposições, trabalhando aspectos históricos, sociais, políticos, religiosos daquela época, antes mesmo da gente poder entrar dentro do texto sagrado e trabalhar pontos da hermenêutica, da exegese, fazendo aplicações, enfim. A ideia nossa aqui é fomentar boa teologia. E nós estamos fazendo uma série aí sobre a dinastia herodiana. Você que tem acompanhado o canal, você está vendo aí uma série de vídeos históricos falando sobre o período interbíblico, sobre o Império Romano. Tem dois vídeos específicos aí falando sobre o primeiro triunvirato romano, o segundo triunvirato romano, os imperadores dentro do período estabelecido no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, os principais, e nós estamos fazendo aí essas exposições aí herodianas. A gente vai vir falar também do aspecto religioso, vamos abordar sobre os escribas, fariseus, saduceus, e depois vamos avançar falando um pouco sobre a biografia de João Batista, do próprio Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos romanos, olha aí, dos apóstolos de Cristo, enfim, a gente vai abordar muita coisa, os 12 apóstolos, o traidor, o Judas, o apóstolo Paulo, enfim, os companheiros ali da expansão do evangelho. Vai ser muito legal aí a gente fazer essa construção histórica social, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender os contextos de Mateus a Apocalipse, e sem contar um monte de gente falando um monte de abobrinha sobre o Novo Testamento, falando que Jesus não existiu, João Batista, colocando em dúvida, né, as principais doutrinas centrais da fé, sabe aquelas loucuras? Então, nosso canal tem a ideia realmente aí de expor a palavra de Deus como ela é, fazendo boas exposições, aprofundando nas ramificações teológicas e poder contribuir no seu crescimento, na sua fé, no seu entendimento. Obviamente você vai fomentar também em si mesmo pesquisas bibliográficas, ou seja, você vai procurar conhecer mais. Quanto mais você tem conhecimento da fé, da palavra de Deus, você deixa de ser manipulado, porque hoje nós estamos vivendo, mesmo na globalização, na era da digitalização, do conhecimento, a gente está vendo uma invasão de liberais, da própria crítica histórica, da bíblica, de forma contemplada por alguns liberais, trazendo alguns assuntos de que Jesus não existiu, que isso é fábula, é invenção dos discípulos de Jesus para manterem a fé, enfim, essas polêmicas baratas aí. A gente quer fomentar aqui no canal Teologia Contextualizada um bom conteúdo para que você possa estar alicerçado, fazer suas próprias pesquisas, e eu vou trazer indicações de livros bibliográficos aí, importantes aí para o seu desenvolvimento. Tem muita gente séria aí falando do amor de Cristo. Mas sem mais delongas, vamos falar aí desse período herodiano aí, dentro do Novo Testamento, dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, e eu quero trabalhar alguns aspectos com vocês, tá certo? Vamos então abordar sobre isso. Nós vamos falar sobre Herodes Arquelau. Ele vai reinar especificamente entre os anos 4 AC até 6 DC. Ele nasce por volta do ano 23 e vai morrer por volta do ano 18.
E diante desse contexto, Arquelau, ele é filho de Herodes o Grande, com Maltace, uma samaritana. Ele vai governar na Judéia, Idumeia e Samaria. Só que o seu governo é um governo extremamente terrível, desagradável. Ele também traz traços específicos da brutalidade, da forma violenta e sanguinária do seu pai, Herodes o Grande. Ele é um homem extremamente desagradável diante ali do contexto da Palestina antiga, a ponto de uma delegação de judeus irem até o imperador e poderem alegar que o governo de Arquelau é um governo que é tumultuado por revoltas, insatisfações, enfim. E o que vai acontecer? O imperador da época ele acaba acatando esses acontecimentos. Quem que é o imperador da época? César Augusto. César Augusto, que é o Caio Otávio, tá certo? Você tem lá um registro em Lucas, capítulo 1. Deixa eu ler para vocês. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Esse César Augusto que nós estamos falando é o imperador que esteve no poder entre os anos 27 a 14 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Então, nesse período aí de Arquelau, quem que é o imperador romano? César Augusto, que é o Otávio ou Caio Otávio ou Otaviano, que era sobrinho aí de Júlio César, ou como alguns gostam de dizer, filho adotivo de Júlio César. Eles vão até lá, vai uma comitiva e de fato vão falar sobre a questão aí desse governante de Arquelau que seguiu os mesmos passos do seu pai. Ele tentou fazer algumas edificações para também manipular o povo, algumas edificações que pudessem trazer agrado ao coração do povo. Na verdade, tapar o sol com a peneira, mas não adiantou muito não. Esse era um homem extremamente também da linha de cobrar impostos pesadíssimos. Então tudo isso trouxe transtorno socialmente e posteriormente ele foi exilado. Ele reinou durante 9 anos, banido por César para Viena, na Gália. Terminou seus dias fora da Palestina antiga, para vocês terem uma ideia. E foi colocado outra pessoa no lugar dele. Nós temos um registro bíblico falando sobre Arquelau. Olha que interessante. Mateus capítulo 2, versículo 22. Mateus é aquele que foi publicano, um representante legal do Império Romano, cobrador de impostos. Publicano, você sabe como é, né? Ele era, de fato, alguém detestável ali na Palestina antiga, porque ele representava o Império Romano e os palestinos não tinham nenhum tipo de agradabilidade com os romanos. E sem contar que também os publicanos também oprimiam os próprios palestinos ali com pesadíssimos impostos. Mateus se converte, passa a seguir a Cristo e posteriormente na sua narrativa, Mateus ele vai apresentar Jesus como rei dos judeus. Mateus, o evangelho, ele é escrito por volta do ano 60 a 70, depois aí basicamente de 30 anos ou 40 anos da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, porque a pregação, a proclamação de Cristo, ela é de forma oral. Esses homens, eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus a ponto de proclamarem todos os ensinos de Cristo. Você observa muito bem, e depois, por volta de 30 ou 40 anos depois,
você tem esse registro maravilhoso, né, que Mateus vai falar nos seus 28 capítulos acerca de Cristo, da sua obra, das suas realizações, dos seus ensinamentos, dos ministérios específicos atuantes e poderosos de Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo, de Deus Pai, ocorrendo ali na Palestina Antiga. A gente vai aprofundar mais para frente sobre esse livro. Mas, tendo esse registro histórico de Herodes Arquelau, Mateus capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim, ó, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, que é o grande, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. José, ele fica sabendo que Herodes o Grande morreu. No vídeo anterior, nós abordamos a atrocidade que Herodes o Grande, pai de Arquelau, fez a crianças de 2 anos abaixo, trazendo sofrimento para as diversas mulheres ali em Belém. Houve um clamor, um choro muito grande, onde essas mulheres ficaram inconsoláveis por causa dos seus filhos que morreram à espada cruel, vingativa, brutal de Herodes o Grande. E quando José, que está no Egito, juntamente com Maria e Jesus, o pequeno Jesus, ele fica sabendo que Herodes o Grande morre, ele vai se dispor para voltar para a Palestina Antiga. No versículo 20 desse mesmo capítulo 2, o texto fala assim: dispõe-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então um anjo do Senhor aparece em sonho a José, comunica essa informação a José, e José se dispõe e volta para a Palestina Antiga. Contudo, quando ele ouve que no lugar de seu pai está reinando Arquelau, ele também recebe uma mensagem divina, e essa mensagem é a que nós falamos no versículo 22, de forma em advertência. Olha, a advertência divina sempre é algo importante que nós não podemos deixar de considerar. Isso aqui é importante. Deixa eu voltar aqui a cena com vocês aqui. Toda a advertência que Deus envia ao seu povo, é necessário a gente ter um aspecto humilde. E na nossa humildade, ao ouvir a advertência divina, nós levarmos em consideração. Por quê? Porque eu e você, nós não enxergamos a totalidade das circunstâncias que estão envolvidas ao nosso derredor. Nós não temos, de fato, essa visão, esse alcance. Agora, Deus tem. De forma sobrenatural, Deus ele tem seus meios para avisar o seu povo. O sonho é um dos mecanismos que Deus, registrado nas Escrituras, ele fala, e de forma clara e objetiva, por divina advertência, prevenido em sonho, o que acontece? Deus antecipa, fala com José, que é o cabeça da sua casa, que é o cuidador de Maria e dessa pequena criança, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Sob a responsabilidade de José, José é advertido e vai guiar a sua casa, vai guiar tanto Maria como o pequeno Jesus, a eles não terem contato aonde Arquelau reside governando, até porque
você tem aí, né, a manifestação das notícias, tanto José como Maria já eram bem conhecidos. O que acontece? A partir daí, dessa advertência, José ele vai para as regiões da Galileia, o que nós chamamos de Galileia dos Gentios. A Galileia dos Gentios, um mapa, se você ter uma Bíblia de estudo ou um mapa bíblico, você vai perceber que é o norte da Palestina antiga. Então ele vai lá para Galileia e ele vai residir, conforme a Bíblia fala, numa cidade que é desprezada muitas vezes pelos próprios judeus, uma cidade chamada Nazaré. O texto bíblico fala a partir do versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. A Nazaré era uma cidade onde viviam muitos judeus, mas essa cidade aí era uma cidade desprezada pelos judeus. Lá na frente, Jesus ele também se torna desprezado pelo próprio povo israelita e também por causa dessa linha de pensamento da onde ele vem, né, de Nazaré. Voltando com vocês aí, então a Bíblia ela vai retratar Herodes Arquelau nessa referência unicamente que aparece em Mateus capítulo 2, versículo de número 22, tá certo? Então essa é a biografia, esse é o retrato de Arquelau. Nós não temos muitas informações específicas, talvez a gente pode achar em alguma bibliografia histórica de algum historiador específico, mas até onde eu pesquisei, não encontrei muitas coisas, pelo menos os livros que eu tenho ou consultando outras pessoas. Mas aonde eu consultei é o que já dá para ter uma noção, tá certo? Então fica aí a bibliografia registrada para vocês, Panorama do Novo Testamento, do Gundry, Panorama do Novo Testamento do Utley, Novo Testamento, Sua Origem e Análise do Tenen, um livraço, e também o Mundo do Novo Testamento aí, do William Wright Jr., do Tenen e do J.I. Packer, que também é um livraço. As imagens eu tirei, dando crédito aí do Pinterest, desse site, tá certo? Então, fechando com vocês e concluindo essa exposição, falando sobre o Arquelau, o que nós temos registros sobre, né, esse filho de Herodes o Grande, é o que eu acabei de expor para vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor e, como eu disse, levar em consideração as advertências divinas para que a gente não tenha nenhum tipo de sufoco. Todas as vezes que Deus nos advertir, lembre-se, é porque Ele nos ama, porque quer nosso bem e porque também nós não vemos circunstâncias que estão ao nosso derredor, mas Ele que é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, Ele que vê todas as coisas, Ele nos alerta porque Ele nos ama. Um grande abraço a todos aí, permitindo Deus, até a próxima exposição. Valeu, meus amigos!